Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de uma obra-prima, As Últimas Testemunhas, da escritora bielorrússia, tem origem na Ucrânia, Svetlana Alexievich, ela que já foi Prêmio Nobel da Literatura. Em As Últimas Testemunhas, a Svetlana Alexievich, que não concebe personagens, mas que ouve pessoas de carne e osso como nós, que trazem ali os seus relatos, a Svetlana ouve histórias das então crianças, porque hoje já adultas, das outrora crianças que sobreviveram ao terror da Segunda Guerra Mundial em meio à União Soviética. Na União Soviética e na Rússia até hoje, a Segunda Guerra Mundial é conhecida como Grande Guerra Patriótica. Então vamos lá, gente. As últimas testemunhas a partir das pessoas com as quais conversou Svetlana Alexievich. Vamos lá, gente. Em lugar de prefácio. No passado, Fyodor Dostoiévski fez a seguinte pergunta: e será que encontraremos absolvição para o mundo, para nossa felicidade e até para a harmonia eterna, se, em nome disso, para solidificar essa base, for derramado uma lagrimazinha de uma criança inocente? E ele mesmo respondeu: essa lagrimazinha não legitima nenhum processo, nenhuma revolução, nenhuma guerra. Ela sempre pesa mais. Uma só lagrimazinha. Aqui um relato de Genia Belkiewicz, que tinha 6 anos. Então, quando foi feito o livro, ela era uma operária. Eu também comecei a gritar: papai! Papai! Minha irmãzinha e meu irmãozinho Vássia acordaram. Ela viu que eu estava chorando e soltou um grito: papai! Todos nós saímos para o terraço da entrada. Papai! Meu pai nos viu, lembro como se fosse hoje. Cobriu a cabeça com as mãos e foi andando até sair correndo. Ele tinha medo de olhar para trás. O sol batia no meu rosto, tão quente. Mesmo agora não consigo acreditar que naquela manhã meu pai foi para a guerra. Na época eu era bem pequena, mas acho que tinha consciência de que eu o estava vendo pela última vez. Nunca mais me encontraria com ele. Eu era muito, muito pequena. Foi assim que ficou associado na minha memória. Guerra é quando meu pai não está. E depois me lembro do céu obscuro e dos aviões obscuros. Ao lado da rodovia estava minha mãe, deitada, com os braços abertos. Nós pedíamos que ela se levantasse e ela não levantava. Não ficava de pé. Os soldados enrolaram a mamãe numa plashpalatka, numa capa-barraca, e a enterraram na areia, naquele lugar mesmo. Nós gritávamos e pedíamos: não enterrem a nossa mãe na vala, ela vai acordar e vamos continuar o caminho. Gente, aqui um relato de Genia Yushkevich, que tinha 12 anos à época da guerra. Agora uma jornalista. Aviões atacaram a cidade. Dezenas de aviões desconhecidos, com cruzes. Eles cobriram o céu. Eles cobriram o sol. Um horror. Choviam bombas. A gente escutava explosões sem parar. Um estrondo.
Tudo acontecia como se fosse num sonho, não na realidade. Eu já não era pequeno. Lembro dos meus sentimentos, do meu medo, que se espalhava por todo o corpo, por todas as palavras, pelos pensamentos. Saíamos de casa, corríamos para algum lugar pelas ruas. Eu tinha a impressão de que a cidade já não existia, que era só escombros, fumaça, fogo. Alguém falou: tem que correr para o cemitério, porque lá não vão bombardear. Para que bombardear os mortos? No nosso bairro havia um grande cemitério judeu com árvores velhas. E todos saíram correndo para lá. Milhares de pessoas se reuniram ali, abraçavam as pedras, se escondiam atrás das lajes. Continua Genia Yushkevich, jornalista hoje. Os primeiros mortos. Primeiro vi um cavalo morto, depois uma mulher morta. Um pouquinho de água, gente. Isso me surpreendeu. Eu imaginava que na guerra só matavam homens. Acordava de manhã, queria levantar, mas depois lembrava: guerra, e fechava os olhos. Não queria acreditar. Continua o Genia Yushkevich. Haviam bombardeado os armazéns de produtos alimentícios. Uma loja grande perto da nossa casa. As pessoas correram para escolher o que tinha sobrado. Na fábrica de açúcar, algumas pessoas se afogaram nas tinas de melado. Um horror! A cidade inteira roía sementinhas. Em algum lugar tinham achado um depósito de sementes. Diante dos meus olhos, uma mulher chegou correndo à loja. Ela não tinha nada, nem saco nem sacola. Então tirou a combinação, as calças de baixo, e as encheu de trigo sarraceno. Levou arrastando. Tudo isso, por algum motivo, em silêncio. Ninguém falava. Katia Korotaeva, 13 anos à época da guerra. Hoje, uma engenheira hidrotécnica. Vou contar do cheiro. Qual é o cheiro da guerra? A guerra começou logo depois que eu terminei o 6º ano. Na época, o regulamento que havia na escola dizia que a partir do 4º ano, todos faziam provas. E tínhamos feito a última prova. Era junho, mas maio e junho de 1941 foram frios. Se na nossa terra o lilás floresce em algum momento de maio, naquele ano ele floresceu no início de junho. E assim o começo da guerra para mim está sempre ligado ao cheiro do lilás, ao cheiro da cereja galega. Para mim, essas árvores sempre vão ter cheiro de guerra. E Katia Karataeva, de 13 anos, que hoje é uma engenheira hidrotécnica, vai continuar nos próximos fragmentos. No começo, queimavam casas isoladas. Depois, a cidade pegou fogo. Gostamos de olhar para o fogo, para uma fogueira, mas dá medo quando uma casa queima. E ali o fogo vinha de todos os lados. A fumaça cobria todas as ruas. Em alguns lugares, havia uma luminosidade forte do fogo. Me lembro de 3 janelas abertas numa casa de madeira. E no peitoril, alguns cactos luxuosos. Já não havia gente naquela casa, só os cactos florescendo. Sentia que não eram flores vermelhas, e sim chamas. As flores estavam queimando. Avistei os primeiros fascistas. Nem avistei, mas ouvi. Todos eles usavam botas com chapa de ferro, faziam barulho quando pisavam, batiam pela nossa calçada. Eu achava que até a terra sentia dor quando eles andavam. Aqui a Zina Kosiak, de 8 anos, hoje uma cabeleireira. Não só os orfanatos passavam fome, as pessoas ao nosso redor também, porque entregavam tudo
para o front. Moravam 250 crianças no orfanato. E uma vez nos chamaram para o almoço, mas não havia nada para comer. A educadora e a diretora estavam sentadas no refeitório, olhando para a gente, e os olhos delas estavam cheios de lágrimas. Tínhamos uma égua, a Maica. Ela era muito velha e muito carinhosa. Nós a usávamos para carregar água. No dia seguinte, mataram a Maica. Esconderam isso de nós por muito tempo. Nós não conseguiríamos comê-la. De jeito nenhum. Era o único cavalo do nosso orfanato. E também tinha 2 gatos famintos. Uns esqueletos. Que bom, pensamos depois. Que sorte que os gatos são tão magros. Não vamos ter que comer os gatos. Não havia nada para comer. Tínhamos barrigas enormes. Eu, por exemplo, podia tomar um balde de sopa, porque nessa sopa não havia nada. Quanto mais pusessem para mim, mais eu tomava e tomava. A natureza nos salvou. Éramos como animais ruminantes. Na primavera, num raio de alguns quilômetros ao redor do orfanato, não brotava uma só árvore. Tínhamos comido todos os brotos. Arrancávamos até a casca nova. Comíamos capim. Comíamos tudo o que havia pela frente. Haviam dado umas jaquetas para a gente, e nessas jaquetas fizemos bolsos e carregávamos capim, carregávamos e mastigávamos. O verão salvava, e no inverno ficava tudo muito difícil. De crianças pequenas, éramos umas 40. Nos instalaram separadamente. À noite, berros. Chamávamos por mamãe e papai. Os educadores e professores tentavam não dizer a palavra mãe na nossa frente. Eles nos contaram histórias e escolhiam os livrinhos que não tinham essa palavra. Se de repente alguém falava mãe, na hora começava um chororô. Um choro inconsolável. Aqui a Thaisa Nasvietnikova, de 7 anos, hoje uma professora escolar. Não me lembro de nenhuma paisagem. Isso é muito surpreendente, porque eu amava a natureza. Eu me lembro só dos arbustos sob os quais nos escondíamos, os barrancos. Por algum motivo, me parecia que não havia florestas em lugar nenhum. Viajávamos apenas por entre campos, por entre uma espécie de deserto. Uma vez senti tanto medo que, depois disso, já não temia nenhum bombardeio. Não nos avisaram que o trem pararia por 10, 15 minutos. Pouco. O trem partiu e eu fiquei sozinha. Não me lembro de quem me agarrou. Literalmente, me jogaram para dentro do vagão. Não do nosso vagão, mas num dos últimos. Então, pela primeira vez, me assustei com a ideia de que ficaria sozinha. E mamãe havia ido embora. Enquanto mamãe estava por perto, não dava medo. Mas ali, eu fiquei muda de medo. E, enquanto mamãe não veio correndo até mim e me agarrou nos braços, fiquei muda. Ninguém conseguiu tirar uma palavra de mim. Mamãe era meu mundo, meu planeta. Mesmo se eu sentisse alguma dor, pegava na mão da mamãe e a dor passava. À noite, eu sempre dormia juntinho dela. Quanto mais grudada nela, menos medo sentia. Se a mamãe estivesse perto, parecia que tínhamos tudo. Como era antes, em casa. Fechava os olhos e não havia nenhuma guerra. Mamãe só gostava de conversar sobre a morte o tempo todo. Gente, que grande tragédia, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Pessoal, esses foram fragmentos dolorosíssimos do livro As Últimas Testemunhas, da grande escritora de origem ucraniana, depois radicada na Bielorrússia,
Svetlana Alexievich, laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deixem também o comentário de vocês aqui embaixo, para que nós possamos conversar. E mais, se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E digo mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você clicar nessa tecla, você vai poder se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal. E se você gosta das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes e das minhas leituras literárias, considere a possibilidade de, segundo aí sua situação financeira, apoiar esse canal como membro humanista para que nós possamos dar continuidade a este projeto de universidade aberta no YouTube, pessoal. Então é isso. Até a próxima leitura literária, gente. Tchau, tchau!